Nosso trabalho é intitulado Produtivismo Acadêmico, Percepções na Ciência da Informação, e ele é um recorte de uma pesquisa maior que foi realizada no âmbito de iniciação científica nos anos 2019 e 2020. Como objetivo, a nossa pesquisa se propôs a analisar a percepção dos docentes do núcleo permanente dos programas de pós-graduação em ciência da informação no Brasil acerca desse fenômeno que é conhecido como produtivismo acadêmico. Nós partimos inicialmente da premissa que, na sociedade contemporânea, o conhecimento convertido em capital intelectual, ele vem ganhando cada vez mais destaque e ele é produzido essencialmente nas instituições públicas de ensino superior no Brasil por meio da pesquisa acadêmica. Então, com vistas a impulsionar a produção desse conhecimento, as agências de fomento, elas estabelecem critérios de avaliação que põem em relevo a quantidade de publicações, o que pode resultar em uma pressão por produção, que é justamente uma das características do produtivismo acadêmico. Então, é com um olhar voltado aos agravantes ocasionados por esse fenômeno que estudiosos como Renata Curti, Pimenta, Sampaio, Andrade, Cassundé e Barbosa descortinam sobre as consequências do produtivismo acadêmico que se mostram mais evidentes no contexto da pós-graduação devido aos critérios da agência de avaliação e de fomento que regulam esses programas. Mas o que de fato é o produtivismo acadêmico e quais são suas origens? Ele é um fenômeno que surgiu nos Estados Unidos da América na década de 1950, por meio da expressão publish or perish, que pode ser traduzida como publicar ou perecer, e no Brasil o seu surgimento ele remete de forma legitimada aos anos 1990. Então, de acordo com Renata Curti, a máxima publicar ou perecer é o símbolo da pressão social para que intelectuais, cientistas e acadêmicos eles publiquem cada vez mais e desse modo o pensamento reflexivo e competente ele é substituído pelo culto à produtividade sem critérios. Quanto à metodologia, a nossa pesquisa ela possui natureza bibliográfica e descritiva, sob abordagem qualitativa, e tem como recorte o enfoque na percepção dos docentes acerca do produtivismo acadêmico. A ênfase da pesquisa ela recaiu sobre os programas em funcionamento nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, e teve como sujeito da pesquisa os docentes do núcleo permanente desses programas, que totalizaram 104 docentes e uma amostra de 38 respondentes. A coleta de dados ela se deu por meio de um questionário que foi enviado por e-mail e a interpretação desses dados se deu a partir das respostas dos docentes que foram analisadas mediante cruzamento com a literatura. Como resultados, nós trazemos algumas das respostas que melhor ilustram a percepção dos docentes acerca da lógica produtivista. Então, a partir desses primeiros extratos, nós podemos concluir aí que os docentes, eles conhecem sim o produtivismo acadêmico, conhecem esse fenômeno e também suas características, como a cobrança excessiva por produção, e as definições que foram trazidas por eles coadizem com as definições de autores como Alves, Camargo Júnior e outros autores que já foram citados, né? Que, em termos simples, sintetizam o produtivismo acadêmico como a supervalorização da quantidade de publicação acadêmico-científica em detrimento da qualidade da mesma. Já nesses trechos, nós percebemos a insatisfação dos docentes em relação aos critérios de avaliação das agências de fomento, que, de acordo com autores como Esguiçá, Silva Júnior e demais autores, é um dos responsáveis pela manutenção da lógica produtivista e que precisam sim ser revistas para que se alcance o equilíbrio entre a avaliação da pesquisa produzida pelos docentes e também as demais atividades exercidas por eles, né? Nessa mesma linha de raciocínio, nós temos aí a resposta da docente 2, onde ela enfatiza que é considerada improdutiva pelos critérios da CAPES, apesar de exercer tantas outras funções, como orientação, liderança em grupo de pesquisa e também aulas na graduação. Então, nós destacamos também a invasão do espaço e tempo dos docentes, que já foi atestada por outros autores como Bossó e Yamamoto, e também a intensificação do trabalho docente, já que, como no relato aí da resposta do docente 30, os docentes acumulam cada vez mais funções, até mesmo cargos administrativos, e isso faz com que a jornada de trabalho de 40 horas semanais ela seja extrapolada. A pressão por produzir, ela também gera um ambiente de competitividade excessiva, né? Uma vez que os docentes eles são avaliados também pela quantidade de publicações, e isso afeta também a qualidade de vida dos docentes. E esse é um tópico preocupante, que já é objeto de estudo de autores como Ribeiro, Leite, entre outros. E como nós podemos ver nas respostas, os docentes eles falam justamente sobre quadros de estresse e de ansiedade que foram gerados ou agravados pelo produtivismo acadêmico. E isso pode resultar também em sofrimentos psíquicos, como a síndrome de burnout,
que ela é relacionada, inclusive, por Pimenta ao produtivismo acadêmico, e citada também na resposta da docente 25, que relata como ela precisou relativizar a sua postura acadêmica mediante o acometimento por essa síndrome. A docente, né, a seguir, já enfatiza a necessidade de uma resistência, de uma postura de resistência, de refutar a lógica produtivista, que, como relatado, se tornou uma histeria da produção agônica. Então, nesse sentido, nós destacamos também alguns autores, como Bianchetti Pereira, e publicações em consonância com essa postura de resistência, que vem sendo pautada tanto nacionalmente, a exemplo do dossiê Produtivismo Acadêmico, publicado pela USP, tanto internacionalmente, a exemplo da obra The Slow Professor Challenge the Culture of the Speed in the Academy, que aborda a resistência à cultura da produção desenfreada na academia. Então, em síntese, nós identificamos na percepção dos docentes resultados e problemáticas que já foram atestadas por autores previamente citados e que reforçam os agravantes decorrentes do produtivismo acadêmico, né, como a intensificação do trabalho docente, o cerceamento do tempo livre, bem como a invasão do espaço-tempo, a insatisfação em relação aos critérios quantitativos de avaliação, né, embora eles reconheçam sim a importância das instituições, como a CAPES. Também destacamos a vulnerabilização da saúde, que notamos através de algumas respostas que foram agravadas ainda mais com a pandemia Covid-19, e que nós não contemplamos nessa apresentação devido ao contexto que a pesquisa ela foi iniciada, né, que foi antes da pandemia, e o foco que tínhamos estabelecido para a mesma. Mas motivados por essas respostas, nós já trabalhamos em uma pesquisa, uma segunda pesquisa, que também irá contemplar não só as regiões sul e sudeste, mas também abordará a intensificação do trabalho docente no contexto da pandemia Covid-19. Então, para finalizar, nós esperamos que a nossa pesquisa ela possa contribuir para o conhecimento em relação tanto à temática do produtivismo acadêmico, quanto também para alertar sobre as consequências dessa lógica, né? No caso, no contexto da pós-graduação em ciência da informação, mas também na pós-graduação de um modo geral. Então, por fim, nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade de comunicar a nossa pesquisa e também pela atenção. Muito obrigado.